E aí, meus amigos, hoje vamos estudar o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro de Êxodo. Vamos ver o que a gente aprendeu aqui, né? O que a gente marcou aqui e as informações que temos para aprender nesse vídeo de hoje. Então, pega a sua Bíblia aí para você acompanhar e marcar na sua Bíblia. Então, vamos lá. O título já diz assim, ó: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Aqui eu já marquei o título, né? Porque é um capítulo bem interessante. Aqui no versículo 5, como você já sabe, se tiver de vermelho, é como se Deus ou Jesus estivesse falando diretamente, um ensinamento diretamente para nós, né? Então diz assim, ó: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então vamos ver aqui do outro lado. O versículo 10 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Então aqui a importância do povo naquela época, não somente naquela época, mas no tempo de hoje também precisa, né, essa purificação, certo, do povo, todos nós, para receber o poder do Espírito Santo. Vamos descer mais embaixo, aqui versículo 14 diz assim, ó: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Vamos ver mais aqui. Certo, então o capítulo 19 são poucos versos, né, que eu destaquei. Se você observar, se você ler todo o capítulo, para mim, pelo menos na minha opinião, né, os que me chamaram a atenção foi somente esses aí, certo? Então vamos ver aqui o capítulo 20. É um capítulo muito conhecido, esse capítulo aqui, né, onde se trata, fala sobre os 10 mandamentos. Então aqui diz assim, ó, versículo 3. Versículo 3 já inicia o primeiro mandamento, que diz assim, ó: Não terás outros deuses diante de mim. Eu marquei o título de vermelho, porque todo o título já fala que Deus está falando diretamente conosco, né? O que a gente tem que fazer, a obediência a Deus, né? Então já marquei o título porque são muitos versículos que estão de vermelhos. Aí nesse sentido assim eu já marco o título, né? Então diz o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, certo? Muita gente diz que é muito difícil guardar os 10 mandamentos. Se você analisar, você vai ver que não é assim. Vamos ver aqui, ó. O primeiro mandamento, é difícil você guardar ele? Porque o primeiro mandamento diz para você não ter outros deuses diante do Deus verdadeiro, certo? É difícil guardar esse mandamento? Não ter outro Deus? É difícil. Nós cremos na existência de um único Deus, certo? Então é difícil você guardar esse mandamento. Se você reconhece Deus como o Criador dos céus e da terra, e você sabe que os deuses de imagem não são verdadeiros deuses, então esse mandamento aqui eu creio que não é difícil você guardar ele. Vamos ver o outro mandamento, o que diz? O segundo mandamento diz assim, ó: Não farás para ti imagem de escultura, nem a semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Observe o que é interessante que tem nos 10 mandamentos. Você sabia que quais são os 2 mandamentos mais cumpridos que tem? Os maiores, que tem mais informação? Vocês já pararam para observar os 2 mandamentos que tem mais informação nos 10 mandamentos? É o segundo mandamento e o quarto mandamento. Se você observar, é ele que tem mais palavras ali, que tem mais detalhes que Deus fala a respeito dos mandamentos. E hoje os 2 mandamentos que são mais desobedecidos são esses 2. Tá, irmãos, e aí? É difícil guardar esse mandamento? Que Deus fala para a gente não fazer imagem de escultura, nem adorar a elas. Então é difícil para você, irmãos,
guardar esse mandamento, não fazer imagem para adorar? No meu caso, não é difícil guardar não é difícil guardar esse mandamento. Não é difícil. Você fazer imagem para adorar, isso para mim não tem dificuldade. O terceiro mandamento diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É difícil, irmão, guardar o terceiro mandamento, que diz para a gente não tomar o nome de Deus em vão. Para mim, eu não acho difícil guardar esse mandamento aqui também não. Por isso que eu falo, irmão, não tem, as pessoas botam dificuldade para guardar os mandamentos de Deus, sendo que eles não são difíceis. Porque até agora, como você está vendo, o primeiro mandamento não é difícil, é não ter outros deuses, para mim não é difícil. Esse aqui, fazer imagem de escultura, também não é difícil. Esse tomar o nome de Deus em vão também não é difícil, certo? E o quarto mandamento diz o que, ó? Diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Certo, irmãos? Então esse é o quarto mandamento. A pergunta que eu faço é difícil, irmãos, guardar esse mandamento? O que vocês acham? É difícil? Para muitos vão dizer que é difícil porque, mas eu trabalho no sábado, eu preciso do meu emprego, e é muito difícil. Lembrando que no Novo Testamento fala, tem um versículo, eu não me recordo onde está, mas ele tem, eu tenho certeza que você vai lembrar dele, que fala assim: o justo viverá pela fé. Certo, irmãos? Então, eu sou adventista do sétimo dia. Existem milhões de adventistas no mundo inteiro que eles não trabalham no sábado, e até hoje nunca vi falar que tem um adventista que está passando nessa cidade porque eles obedecem o sábado, porque eles guardam o sábado. Lógico que passa por dificuldade, todo mundo passa, certo? Mas dizer, tá passando nessa cidade, tá sofrendo muito por dificuldade, todo mundo passa, certo, irmão? Não vai passar, vai morrer de fome porque não trabalham no sábado. Então isso, certo? Então o povo, e Deus sempre tem uma bênção para aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus, certo? O povo guardava o sábado no deserto e Deus mandava o maná, mandava o alimento para eles. Então, irmãos, o justo viverá pela fé, certo, irmão? Esse mandamento, guarda do sábado, não é difícil. Quando você confia em Deus, acredita em Deus, até porque Deus colocou esse dia para descansar, para mostrar para o povo a confiança que o povo tem que ter em Deus, certo? Quando o povo estava ali no deserto, como a gente viu anteriormente, o povo não estava confiando em Deus, estava colhendo maná em dobro para comer no dia da semana, certo? E Deus não concordava com isso. Mas na sexta-feira, para comer no sábado, sim, Deus permitia eles colher em dobro. Então a gente tem que ter a confiança em Deus, irmãos. Você pode guardar o sábado assim como Deus está pedindo, certo? Que você vai ser uma pessoa muito feliz. Então aqui temos o quarto mandamento, também não é difícil. Aqui: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. Esse mandamento é difícil, irmãos, para ser guardado. Então, na fase da adolescência é uma parte bem complicada, né, entre pais e filhos. Os filhos são rebeldes, muitas das vezes os pais não entendem, os filhos não conversam com os filhos, certo? E aí começa aquele conflito entre filhos e pais, certo? Mas não estou dizendo que é certo fazer isso. Estou dizendo que a gente temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Hoje, quando a gente já se tornou mais adulto, né? A gente já hoje compreende porque os nossos pais tantos nos aconselhavam, certo? Então esse mandamento aqui para nós não é difícil ser guardado. Agora aqueles que são filhos que realmente quer ser rebelde, aí é complicado, né? Mas não é difícil guardar esse mandamento. E o outro mandamento diz: não matarás. Então, irmão, é difícil guardar esse mandamento, não matarás?
A não ser que você é fanático em matar pessoas, né? Psicopata. Mas quem não é, irmãos, não é difícil guardar esse mandamento. Esse mandamento, não adulterarás. É difícil guardar esse mandamento, irmãos? Não é difícil guardar esse mandamento, irmãos. Quando você, se você é casado, você tem que ser fiel ao seu esposo ou sua esposa. E não é difícil guardar esse mandamento quando de fato você ama de verdade o seu cônjuge, certo? Porque quem ama de verdade não trai. Não furtarás. Esse mandamento aqui é difícil, irmão. Roubar, o que vocês acham? Para mim não é difícil. Roubar o que é dos outros, não é difícil você guardar esse mandamento, irmãos. Não sei que a pessoa já está acostumada com esse ritmo aí, né? Mas não é difícil guardar esse mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse aqui, irmãos, contar mentiras. Mentir, irmãos. É difícil guardar esse mandamento. Alguns vão até dizer que é um pouco difícil, né? Quem é acostumado em soltar umas mentiras de vez em quando, né? Mas não é, irmãos. Não é difícil guardar esse mandamento aqui. O último mandamento, o 10º mandamento, diz: não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Certo, irmãos? Então, não é difícil também guardar esse mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Certo? Não é difícil guardar esses mandamentos. Irmãos, Deus, quando ele fez os 10 mandamentos, ele não fez para o povo uma coisa impossível de o povo guardar, não. Deus fez uma coisa que todo mundo poderia guardar, certo? Porque seria injusto Deus colocar uns mandamentos para aquela multidão, até para nós, né? Que esses mandamentos são para nós também. Seria injusto Deus colocar mandamentos totalmente impossíveis de ser guardado. Então, se ele fez esses mandamentos, é porque era possível o homem guardar esses mandamentos. Só que sabemos que nós somos falhos, né? Mas a lei está aí para isso, né? Nos apontar onde a gente está errado e voltar para os caminhos de Deus. Aqui, Moisés, mediador entre Deus e o povo. Versículo 19. Dissera Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Versículo 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais, não temais. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Certo, irmãos? E o último versículo diz assim, ó: não subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então, espero, irmão, ter ajudado vocês aí mais em algumas informações aí do livro de Êxodo, capítulo 19 e o capítulo 20. E outra coisa interessante aqui, irmãos, na questão dos 10 mandamentos, se você observar, ó, o primeiro: não terás outros deuses diante de mim, o primeiro mandamento. O segundo: não farás para ti imagem de escultura e não adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia de sábado para o santificar, e falando que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Aí o que acontece? Os 4 primeiros mandamentos, se você observar, vai ser uma demonstração do nosso amor para com Deus, certo? E os outros 6 mandamentos, que aqui, ó, o 5º mandamento diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo e nada do teu próximo. Os outros mandamentos demonstram o nosso amor para com o nosso próximo. Por isso que quando Jesus falou assim, ó, eu resumo os 10 mandamentos em 2. Aí ele diz, como que ele fala lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele estava simplesmente falando isso aqui, ó. Os 4 primeiros mandamentos do amor a Deus e os outros 6 mandamentos do amor ao próximo. Por isso que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E outra, quando ele falou aquilo, ele não estava falando algo novo, ele já estava falando algo que já existia aqui no Antigo Testamento. Porque muita gente pode dizer, não, quando Jesus falou isso, ele resumiu os 10 mandamentos e agora você não precisa guardar os 10, você só precisa guardar os 2. Mas, como eu acabei de explicar para vocês, se você entender o que é amor a Deus, é guardar os 4 primeiros mandamentos. E se você entender o que é amor ao próximo, você vai guardar os outros 6 mandamentos. Certo, irmãos? Espero ter ajudado aí vocês. Mais um vídeo. Deixa um joinha aí para incentivar a gente, certo? A fazer novos vídeos. E próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 21
talvez o 22 também aqui do livro de Êxodo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.